Abra a tua Bíblia comigo aí, querido. Josué, lá no Antigo Testamento, Josué, no capítulo 3. Próxima série de mensagens que eu estou preparando, ela vai nos preparar para a Páscoa, né? Então ainda temos ali, se não me engano, mais 2 ou 3 semanas até eu iniciar essa série. Enquanto a série não inicia, eu quero trazer alguns temas contigo, e um deles está aqui hoje, em Josué, no capítulo 3. Dei o título ali, Um Passo para o Milagre. Apesar de nós lermos um trecho agora, eu gostaria que você na sua casa, nessa semana, separasse os primeiros 5 capítulos do livro de Josué, para você ler e refletir. Tem muitas coisas acontecendo aqui. Eu vou me concentrar na parte do capítulo 3 aqui, vou te dar um aparato geral aqui, mas eu queria que você separasse essa semana, se tiver algum versículo para você ler, que você medite e reflita nisso daí. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca, não se aproximem dela. Dessa forma, vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Aí vem um dos versículos mais famosos da Bíblia. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim também estarei com vocês. Portanto, você dará essa ordem aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem ali. Então Josué disse aos filhos de Israel: o Senhor, seu Deus. Josué continuou no verso 10, eu quero adiantar contigo aqui um pouquinho, vai lá para o verso 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita, as águas que vinham de cima pararam de correr. Levantaram-se no montão numa grande distância até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as águas que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, ou para nós hoje o mar morto, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. E o último versículo: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém, querido? Essa é a palavra de Deus. Esse é um dos trechos mais impactantes da vida de Josué. A ideia é que o contexto aqui, deixa eu trazer um breve contexto para você, é que Moisés, o grande líder, né, até hoje é o maior ícone da história do povo judeu ali, ele faleceu havia pouco tempo. E você conhece a história. Moisés foi aquele que Deus levantou para tirar o povo da escravidão, e agora eles vão para o deserto e vão para a terra prometida. Porém, por diversas razões, aquele povo duro de coração, idólatra, com o coração ali voltado aos deuses do Egito e tudo mais, apesar de ver todas as pragas do Egito, apesar de ver o mar vermelho se abrindo, né, e depois se fechando em cima dos seus inimigos, eles se revoltam contra Deus, se revoltam contra os seus líderes, e por causa disso eles peregrinam no deserto durante 40 anos. De fato, a jornada que eles tinham para chegar à terra prometida poderia ser feita em algumas semanas, e a ideia, gente, é que são em torno ali, os historiadores divergem em número, mas nós podemos afirmar mais ou menos com certeza entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas caminhando nesse deserto. Em algumas semanas eles chegariam à terra prometida, mas eles demoram 40 anos, e por diversas ordens lá. Para resumir a história, Deus fala que aquela geração ali não iria entrar na terra prometida. E agora, enquanto não morre até o último deles, né, com exceção de 2 caras lá que foram fiéis, enquanto não morre até o último deles ali, Deus fica esperando. E agora o próprio Moisés falece,
E esse povo agora precisa de uma liderança, e a bola da vez, aquele que estava ali desde o princípio, é Josué. E ele tem uma incumbência muito grande. Agora, será que o povo vai me obedecer? Esse pessoal que ficou 40 anos peregrinando, como é que vai ser agora? Enfim, ele entra dentro de um processo de crise, não crise existencial, não crise de identidade, mas gente, nosso grande líder faleceu, será que esse pessoal vai me seguir? Será que Deus vai ser comigo? E nos primeiros capítulos, por isso que eu pedi para você ler durante a semana, Deus vai falar com ele, Deus vai encorajar ele a ser forte, ser corajoso, como eu fui com Moisés, eu vou estar com você também, e vai dar tudo certo, enfim, vai, agora é a tua vez, e esse é o primeiro ato. Josué dá uma ordem, o povo começa a ouvir ele, opa, a autoridade está comigo mesmo, mas agora é o primeiro ato como líder. Será que Deus vai estar comigo mesmo? Poxa, o líder anterior abriu o Mar Vermelho e a gente tem que cruzar um rio chamado Rio Jordão. E o Rio Jordão, se você for a Israel, você vai ver que não é grande coisa comparado aos nossos rios. Se você for aqui no Rio Iguaçu, por exemplo, ele é gigantesco. Você olha, nem vou atravessar nada, isso aqui, a correnteza é muito forte. O Rio Jordão não é tão grande assim. Mas há uma época específica do ano que ele fica um pouquinho mais robusto, que é justamente essa época aqui que Josué está falando. Olha, naquela época, na época da sega, ele gira em torno de mais ou menos uns 30 metros de largura, e para cruzar aquilo ali, agora tem uma certa correnteza. Uma coisa é você cruzar, eu e você, eu e mais 3, 4 homens, vamos cruzar esse rio, como de fato alguns espias são mandados aqui no capítulo 2 para ir verificar a primeira cidade, que é Jericó, para ver como é que está. Eles certo atravessaram a nada aquilo ali, vamos embora, não tem ponte. Agora atravessar todo mundo, mulheres, crianças, filhos, os bens, as carroças, todo o processo, já não é algo tão simples assim de se fazer. Como é que o líder Josué vai fazer isso? Como é que ele vai trazer agora a direção? Olha, ele disse que ouviu de Deus, mas como isso vai acontecer? É um momento crucial aqui na vida de Josué. E o fato aqui, querido, é que nós precisamos entender a primeira coisa aqui. Apesar de o grande líder estar morto, Deus continua soberano sobre aquela nação. Apesar de o grande líder, aquele que Deus levantou para fazer uma nova história naquela nação, estar morto, Deus continua soberano, e Ele vai levantar outras pessoas que vão ouvir a sua voz e fazer a sua vontade em todo o tempo. Você acredita nisso? O que isso tem a ver conosco? Apesar de às vezes o teu presidente não ter sido eleito, Deus continua no trono. Ele está lá, Ele está vendo, Ele não vai deixar nos perecer além daquilo que Ele quer. Apesar de às vezes você talvez passou por uma temporada que não foi tudo aquilo, Deus continua no trono. Apesar de às vezes você até ter atingido todas as tuas metas, e agora o que eu vou fazer? Deus continua no trono. Apesar de, talvez nós já estamos aí no finalzinho de fevereiro, você entrou dentro da nossa série ali realizando sonhos e fez muitas coisas, e talvez não começou do jeito que você achou que ia começar, Deus continua no trono. Talvez você entrou dentro do nosso projeto Faça Acontecer para aquilo que nós estamos fazendo, para a expansão da igreja, e semeou ali uma oferta desafiadora, e talvez ainda o Senhor não abriu as portas do céu sobre você. Deus continua no trono. O fato é, querido, que às vezes aquilo que nós achamos mais seguro, que no caso deles aqui é o líder, o grande líder, aquele que ouve de Deus, aquele que Deus fala face a face, ele foi tirado de lugar. Às vezes tem certas coisas na nossa vida que é a nossa segurança, e foi tirado de lugar, foi removido. O primeiro sentimento que nós temos que ter é: ei, Deus não foi pego de surpresa. Nós já passamos aí, já fazem aí 4 ou 5 anos, né, de uma grande crise mundial que aconteceu aí dentro desse Covid. Deus não foi pego de surpresa naquele momento. Muitos líderes foram pegos de surpresa, eu e você fomos pegos de surpresa, mas Deus não foi pego de surpresa. A primeira coisa que você tem que guardar no teu coração, querido, que se você estiver com os teus ouvidos atentos àquilo que Deus está fazendo na terra, não importa o que aconteça ao teu redor, não perca a esperança com a ideia que, eu posso não saber o que fazer agora, eu posso estar meio inseguro, meio ansioso, mas se eu me voltar para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, aquele que é soberano, vai ficar tudo bem. Entenda que sim, você vai ter que ouvir algumas direções, é o caso de Moisés aqui, mas é preciso tirar os olhos da crise para saber quem é que está no comando de verdade.
Quem é que governa o nosso país de verdade? Quem é que governa a tua família de verdade? Quem é que governa lá no teu trabalho de verdade, querido? Já falei para você quantas vezes, o teu futuro financeiro, a tua promoção não pertence nas mãos do teu chefe ou do líder da empresa, pertence em primeiro lugar ao Senhor dos Senhores, se você serve a Ele, entende? Porque Ele é capaz de mover todas as estruturas, sejam elas políticas, sejam elas profissionais, entende? Você crê nisso? Então creia, independente da situação em que você esteja vivendo, se você estiver com os seus olhos voltados para o Senhor, não para a crise que está acontecendo ao teu redor, Ele continua no trono. Ele não é pego de surpresa por causa de uma doença, Ele não é pego de surpresa por causa de uma crise financeira, Ele não é pego de surpresa por de repente uma crise familiar dentro desse processo todo. E há 3 focos que nós precisamos colocar os nossos olhos em uma situação como essa para a gente ver os milagres acontecerem. E o primeiro deles, eu quero voltar ali para o verso 2 e 3, deram essa ordem ao povo, e eu acho que sublinhei ali, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Sabe qual é a primeira coisa que nós precisamos fazer em um momento como esse? Nos concentrarmos na obediência ao invés dos obstáculos. Eles poderiam olhar, poxa, olha o tamanho do rio, a gente podia estar aqui em outra época do ano. Será que Josué está ouvindo a Deus? Saímos de lá agora do deserto e ele falou que agora de verdade, depois de 40 anos a gente vai entrar na terra prometida. E a primeira coisa que está ali diante deles é um rio na pior época do ano para eles passarem, com todo mundo ali. O fato é que quando Josué dá esse comando, quando vocês virem a arca da aliança, você sabe, já expliquei isso para você, a arca da aliança nesse momento representa a presença de Deus. Ou seja, quando você vir ou ver a presença de Deus, não olhe mais para os obstáculos, olhe para o comando que Ele te deu. Quando eu vejo a presença de Deus, eu não vejo se nós já temos ou não temos dinheiro suficiente para concluir aquilo que Ele nos colocou. Se Ele nos mandou, nós precisamos seguir agora esse comando. Quando você vê a presença de Deus na tua casa, você não se concentra se o teu marido ainda não se voltou para Jesus, se os teus filhos ainda estão meio perdidos, né? Se as coisas talvez não estão dentro do teu plano, você olha para o Senhor e segue o comando, e o comando dele é para você, seja fiel, seja você o exemplo, né? Eu te coloquei nesse lugar como luz do mundo. Ei, você está aqui, você está ouvindo essas sementes, não foi à toa, eu tenho um plano na tua vida. Não se concentre nos obstáculos, porque às vezes você pode olhar para a tua vida e ver, nossa, é muito grande esse rio, e parece que ele era mais curto o mês passado, mas agora parece que esse mês, os últimos meses dos acontecimentos, parece que o rio alargou. Mas se Deus está pedindo para você cruzar esse rio, querido, se concentre em obedecer. E como é que você obedece? Você olha onde está a presença de Deus, e você segue essa presença. Lembra Jesus, palavras de Jesus, a gente sempre cita aqui, eu só faço o que vejo meu Pai fazer. Essa é um versículo que nós temos enfatizado muito aqui no tempo que nós estamos vivendo. Nós queremos nos juntar àquilo que Deus está fazendo aqui na Costa Esmeralda. Deus está se movendo, nós estamos nesse processo de expansão porque entendemos que o Senhor, Ele tem uma seara que está crescendo, é grande e precisa de um espaço maior para que nós possamos semear a palavra. Ontem nós tivemos aqui um evento do Reacende, sexta-feira à noite, sábado à noite, com todos os nossos voluntários, mais de 150 pessoas que servem em alguma área aqui da igreja, buscando a direção do Senhor para nos reavivarmos, nos realinharmos em algumas coisas, tentando enxergar aquilo que o Senhor já está fazendo. E uma vez que nós enxergamos a presença, quando vocês virem a arca da aliança, sai da tua posição, se mexe, sai da tua zona de conforto, comece a fazer coisas que você geralmente não fazia, comece a fazer coisas que às vezes te incomodam, porque a nossa vida ela tem uma tendência a ser mais passiva. Você fica com a vida bagunçada quando você muda de casa, quando você muda de emprego, quando você muda de cidade, e as primeiras coisas que você procura fazer ou estabelecer na tua vida é uma rotina, para que seja seguro. Não, eu acordo tal hora, eu faço tal coisa, daí eu vou para tal lugar, daí eu ganho tanto, e eu gasto tanto, e aí nós tentamos estabelecer uma rotina que não mexa mais nessas estruturas. Mas a primeira coisa que Deus vai fazer, querido, para poder alargar a tua visão, é mexer com essa estrutura. E se você não quiser enxergar, talvez Ele precisa mexer com aquilo que te dói mais, porque é aquilo que as suas atenções são mais voltadas. Uma das primeiras áreas que o Senhor mexe, essa é uma das razões pela qual Ele nos instrui a respeito de dízimos e ofertas. Por quê? Porque nós, com muita facilidade, nos apegamos a essa área como uma segurança.
Um dos maiores objetivos do mundo hoje, do mundo ocidental hoje, é o quê? Liberdade financeira. Eu não quero depender de ninguém mais, nem de Deus, para que isso aqui está sob meu controle. É por isso que muitas vezes Deus vai mexer nessa área, não porque Ele quer o teu dinheiro, mas porque o teu coração às vezes está ali naquele lugar. Quando você idolatra a tua família é bênção, família é projeto de Deus, mas quando aquilo toma o lugar do Senhor, às vezes Ele precisa mexer nessa estrutura familiar para que os teus olhos se voltem, porque Ele continua sendo soberano. Enfim, a reflexão aqui, querida, é quais são as áreas da nossa vida que o Senhor colocou para que você desse a Ele a primazia das coisas. E às vezes quando Ele mexe nessas coisas, a gente se acovarda, né? A gente fica com muito medo, seja ela financeira, seja emocional, seja de saúde. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, se eu te pedisse hoje para você enfrentar um cachorro bem bravo, você sairia para enfrentar ele? Olha, aqui no estacionamento a gente colocou ali um pitbull ali, gente, e eu preciso, sinto aqui no meu coração que você tem que ir lá enfrentar para desbloquear alguma coisa aí na tua mente, no teu coração. Quantos de vocês enfrentariam isso? Isso é coisa da tua cabeça, não, para que eu vou fazer isso, para que eu me arriscar? Mas se eu falasse para você, principalmente você que é pai, teu filho está lá no estacionamento e fugiu um cachorro ali, ele está rondando, tem um pitbull lá dentro que entrou lá dentro. Imediatamente, eu tenho certeza que imediatamente você levantaria desse lugar, você não iria perguntar quantos anos tem o cachorro, que tamanho que ele, podia ser um filhote, você não iria perguntar nada disso, você ia entrar, arrebentar aquele portão se estivesse aberto, você ia pular lá dentro e você ia fazer o que fosse necessário para salvar o teu filho, não é verdade? Aconteceu uma coisa semelhante comigo, quando meu filho Pedro ele era pequenininho, ele tinha pavor de cachorro. E uma vez nós fomos lá em Matelândia, tem um castelinho lá bem famoso, tem um restaurante, e aí lá em cima tem um espaço aberto lá, geralmente não tem ninguém, e a gente foi lá, fomos passear e fomos ver, e ele estava brincando, ele corria para lá e para cá, ele era bem pequenininho, e de repente, do nada eu vi ele estava brincando comigo, que ele virou as costas e saiu correndo, e aí eu vi um vulto passando assim do meu lado. E quando eu vi um vulto, era um cachorro. E ele estava correndo e o cachorro estava indo para cima dele. Na minha mente eu já imaginei essa cena que eu falei para vocês. Meu Deus, escapou um pitbull, algum cachorro de algum lugar e foi para cima dele. Meus irmãos, eu não pensei em nada. Eu só pensei, eu nem tinha cachorro na época, não sabia nem lidar com cachorro. Pensei, eu vou me abraçar com esse cachorro. Estava a Michelle, estava a Isabela. Falei, vou me abraçar com esse cachorro, vou me atracar com ele, eles que fugem, depois eu vejo o que eu vou fazer. Foi a única coisa que eu pensei na minha mente. E quando eu cheguei, eu vi que enquanto eu estava correndo atrás dele, ele tinha uma coleira, eu só catei naquela coleira ali e puxei, falei, agora ele vai me morder e agora nós vamos se pegar. E de repente, o Pedro já tinha caído no chão, o cachorro passou resbalando e tudo, eu peguei aquele cachorro, fiquei tentando ver o que estava acontecendo, depois fui me acalmando, era um labrador, provavelmente ele estava empolgado, visto uma criança e tudo mais, quem conhece cachorro, mas na minha mente, só que eu não sabia, era um cachorro grande para mim, falei, vou enforcar esse cachorro, eu comecei a enforcar ele ali, pela coleira mesmo, falei, sai daqui, fuja daqui, e eles foram saindo e eu não sabia o que fazer com aquele cachorro, fui indo para a escada, falei, meu Deus, eu estou enforcando ele, a hora que eu soltar, ele vai me morder agora, e eu achei um lugar assim, empurrei ele, joguei e saí correndo. Depois eu fui ver o que tinha acontecido, depois tive que comprar um cachorro para tirar o trauma do meu filho, está ali até hoje, estou esperando ele morrer. Depois desse não vou ter mais nenhum. Comprei um bem pequenininho que não late, que não faz nada, que não reclama. Mas o que eu estou querendo dizer com essa história, querido? Que existem situações na nossa vida que acontecem e nos tiram o prumo do lugar. E você esquece de olhar para o Senhor, e você começa a olhar só para as tuas forças, e a tua coragem, ela vai aumentar ou diminuir baseado naquilo que você se concentra. Se você se concentrar na minha palavra, dizer que tem um cachorro para você enfrentar ali, não vai mudar muita diferença. Se você se concentrar que o fato de você precisar enfrentar esse cachorro depende da vida do teu filho, isso muda completamente as coisas. Eu jamais ia enfrentar um cachorro naquele momento da minha vida, mas quando a minha família está em risco, a minha mente se concentra na minha maior missão. Se você se concentrar, a tua maior missão em ganhar dinheiro,
eu tenho que casar e ter tantos filhos, eu tenho que viajar o mundo, eu tenho que aquelas coisas que você pode e deve fazer, mas não devem ser a primazia da tua vida. Em algum momento que uma dessas coisas forem tiradas, você não tem um marido, você não tem esposa, você não tem aquele recurso, aquele apartamento, aquele carro. Quando uma dessas coisas forem tiradas de você, a tua identidade é tão fraca, que você vai achar que a vida não faz mais sentido, que é triste, que você, dentre todas as pessoas do mundo, Deus não te ama, e tantas outras mentiras que não são a verdade. Quando a minha mente se concentra, Deus me deu uma nova vida. Ele me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E a vida que agora eu vivo, ela tem um sentido muito maior, porque o que eu faço aqui não fica mais só para os meus filhos. O que eu faço aqui tem um impacto lá na eternidade. O que eu deixo de fazer aqui, as renúncias que eu faço aqui, que Jesus vai falar assim, aquele que não tomar sua cruz não é digno de ser meu discípulo. As renúncias que eu faço aqui, querido, podem não ser percebidas por aqueles que estão ao meu redor, pelos meus líderes, pelos meus pastores, pelos meus pais, pelo meu cônjuge, por qualquer pessoa que esteja ao meu redor, mas nunca passa despercebida por aquele que está sentado no trono. Entende? E aí aquele que está sentado no trono vai te dar um comando, e essa presença, quando essa arca for levantada, quando essa presença passar, a única preocupação que você tem que ter é: o Senhor está falando, Ele está fazendo, eu vou me juntar a Ele. A pastora Michele compartilhou ontem aqui, quando Deus inventa alguma coisa, Ele banca. Quando Deus inventa de dar uma ideia, Ele banca. Se Deus inventa de colocar um empreendimento no teu coração, Ele banca. Se Deus inventa de criar um ministério, Ele banca. Se Deus inventa, querido, alguma coisa que inspira o povo de Deus, Ele está à frente e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Por isso que depois de certas situações em que Deus já se revelou, a gente não precisa mais pedir confirmação para Deus, faça isso ou faça aquilo, esse ano eu vou começar os meses se passam sem que eu comece até que o ano termine. Não, se Deus me deu uma instrução, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Pai, quais as instruções que o Senhor já me deu que eu estou ignorando? Senhor, por que eu estou vivendo isso aqui ainda? Então, querido, sempre que tiver um obstáculo na tua vida, entenda que talvez seja uma oportunidade de você abrir os olhos para outras coisas. Não é só um processo, não é só um crescimento. Às vezes Deus permite para que os meus olhos sejam abertos. Tem uma frase do John Wesley, um dos reformadores, eu gosto muito, diz assim: Senhor, dá-me 100 homens que não temam outra coisa senão o pecado, não ame ninguém mais do que a Deus, e eu vou abalar o mundo. Sabe, o que nós mais precisamos pedir, você que está procurando aí um marido, você que está procurando uma esposa, o que você mais precisa pedir não são características físicas ou financeiras, é que seja uma pessoa que ame a Deus, seja uma pessoa que de fato se importe com aquilo que Deus se importa, porque se ele se importar com o que Deus se importa, quando ele casar, Deus se importa que você seja um bom marido, Deus se importa que você seja uma boa esposa, Deus se importa que você seja um bom pai. Tudo que você precisa, você que está procurando um sócio para o teu negócio, a primeira coisa que você precisa entender não é se ele tem todos os recursos para bancar com você. Ele teme a Deus, ele quer agradar o Senhor acima de tudo, porque se ele quer agradar o Senhor acima de tudo, ele não vai fazer coisas ilícitas, ele nunca vai te passar para trás, ele nunca vai fazer coisas que vão ferir os teus valores ou os teus princípios, e debaixo disso, vocês vão construir muito mais do que um negócio que abençoa a si próprio, mas que começa a abençoar outras pessoas. E quando esse é o teu foco, os recursos que os céus mandam para você são sempre inesgotáveis, porque Deus sempre dá mais para aquele que se torna mais generoso em todo o tempo. Não se trata sobre nós apenas, querido. Então seja obcecado pelas verdades de Deus sobre a sua vida. O que é ser obcecado? Eu quero isso, eu quero entender, eu quero descobrir quais são as verdades de Deus para a minha vida. Então o chamado que Deus tem para mim deve ser baseado aonde está a sua presença. Deus tem um chamado para todo mundo e todo mundo sabe. Às vezes você não identifica ele de cara, mas você tem que identificar onde é que está a presença de Deus, porque aonde ela estiver, eu quero segui-la. Amém? Deixa eu ir para o meu outro ponto aqui. Concentre-se na direção ao invés da perfeição. Lá no verso 7 e 8 diz assim: o Senhor disse a Josué: hoje eu começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que eu estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Presta atenção aqui, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio.
Quando chegarem às margens do Rio Jordão, existe uma tradução mais complexa, que a palavra margem aqui significa também dentro da água. Se você abrir a nova tradução na linguagem de hoje, vai estar escrito assim, parem dentro da água, perto da margem. Josué podia ter pensado assim, poxa vida, com Moisés não foi assim. Moisés chegou perto do mar, talvez subiu numa pedra e Deus já abriu o mar, foi mais fácil para ele. O pessoal ficou ali esperando, o que a gente faz? Moisés ficou ali orando, Senhor, faz alguma coisa aí, Senhor, e abriu. Poxa, agora comigo não, comigo eu vou ter que molhar, o que eu vou fazer? Josué podia ter pensado assim, poxa, mas com Moisés foi daquele jeito. Às vezes a gente pensa assim, mas o Senhor abençoou ela daquele outro jeito, o Senhor já providenciou um marido para ele, já providenciou uma mulher para ele, o Senhor abriu as portas para ele começou um negócio, deu certo. Para mim, por que para mim tem que ser desse jeito? Sabe que não é o tamanho do passo que vai importar, é a direção. Se você está seguindo aquilo que o Senhor colocou, talvez o outro precisou abrir uma startup, investir em tal lugar, não significa que vai ser as mesmas coisas para você. Não, porque todo mundo está fazendo isso aqui agora e é aqui que está o movimento. Você tem que se concentrar se ali está a direção de Deus. Porque daí o tamanho do passo é o Senhor que vai colocar. Talvez vai haver um momento da vida que você tem que dar um grande passo. Nós estamos agora dando um grande passo como igreja, mas durante muitos anos nós demos pequenos passos em direção a esse lugar que nós estamos agora. É como se agora nós tivéssemos chegado em um lugar e agora nós temos que dar um grande salto, que é o que o Senhor nos colocou. Mas esse grande salto, esse lugar do grande salto foi precedido por muitos pequenos passos na direção certa. Você entende? Vai haver um momento na tua vida que talvez você tenha que ser ousado. Ousado na tua empresa, ousado na tua família, ousado em alguma situação que Deus vai te levar. Mas naquele momento da ousadia deve ser precedido por vários pequenos passos na direção certa. Sabe quais são um dos pequenos passos que você faz? Separar o primeiro dia da semana, todo o primeiro dia da semana, para vir à casa do Senhor cultuar Ele. Isso é um pequeno passo que te leva a uma direção certa. Vai haver algum culto, algum dia que Deus vai trazer aquele impacto no teu coração, você vai ser transformado de uma maneira como nunca antes, mas não se iluda. Não foi por causa daquele dia específico, daquela música que foi cantada específica, daquele pregador que estava ali naquele dia, daquela palavra específica que daí aconteceu. Não, foi precedida de todos os pequenos passos, de todas as pequenas decisões, que você resolveu acordar domingo de manhã mais cedo e vou ir para a igreja. Que você resolveu acordar toda segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, e uma das primeiras coisas que você faz quando você levanta é olhar para essa palavra de Deus. Um dia, vai haver um versículo aqui que vai ser imprescindível para você, vai ser um divisor de águas, mas não se iluda, você nunca teria compreendido esse grande versículo se não fosse precedido por todos aqueles pequenos que você fez durante toda a sua vida. Sabe, meu amado, às vezes nós nos concentramos, qual é a chave da virada? Quando você vai ver esses podcasts, essas grandes palestras, eles vão perguntar assim, qual foi a chave? O que você fez que mudou a tua vida? Sabe, quem tem sucesso de verdade, ele não foi uma coisa só que ele fez, é um conjunto de pequenas coisas. Sim, talvez seja o momento da ousadia, que é aquela outra coisa que eu te falei, que é o que nós vamos ver depois aqui, mas todas elas foram precedidas por um passo na direção certa. Então entenda que talvez você não está enxergando o momento da ousadia, você não está enxergando ainda o momento do mar abrir, do rio se abrir, mas o que você tem que se concentrar hoje se você não está enxergando isso? Continue dando os pequenos passos na direção certa. Continue fazendo a oração antes das refeições com a tua família. Continue separando um dia da semana para você jejuar. Continue se concentrando naquilo que Deus pediu para fazer, ainda que seja simples, mas continue se concentrando nisso. Continue se concentrando em simplesmente não deixar sair da tua boca uma palavra que não seja de fato para edificar as pessoas, não seja para difamar as pessoas. Sabe, continue se concentrando nas pequenas coisas, querido, porque vai chegar um momento onde Deus vai deixar especificamente para você, agora daqui por diante, nós vamos dar um grande salto. Não interessa se ele não é perfeito hoje, sabe? Às vezes você coloca lá, não, mas estou esperando ter bastante dinheiro para levar a minha esposa naquele restaurante que custa R$1.000. Se concentre nos pequenos, querido.
Pega lá, nem que seja um lanche mais gourmet em algum momento da semana ali, que você sai para ter um tempo com ela. Você não consegue levar todo mundo para almoçar, mas de repente você consegue fazer um bastantão lá, uma linguiçada, alguma coisa, e junto o pessoal, e começa com os pequenos passos. Sim, vai ser muito legal se você conseguir fazer uma festança enorme, mas começa se alienando. Não casamos ainda, estamos morando juntos, mas não casamos ainda porque queremos fazer aquela festa de 100 mil reais. Meu irmão, se arruma já. Talvez você se concentrar nessa festa de 100 mil, ela nunca vai chegar. E talvez você vai gastar esses 100 mil a custo do teu próprio casamento mesmo. Sabe, às vezes nós esperamos demais algumas coisas com os passos que Deus já nos deu. Então Deus não espera que você dê o passo perfeito. Ele simplesmente espera que você dê um passo na direção certa. Amém, querido? E meu último ponto, versos 13 e 14. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. E aí o 14, quando pois o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca foram adiante. Sabe qual que é a ideia? Quem é que está carregando a presença está indo adiante. Eu preciso olhar onde a presença está. E agora seguir em direção a ela e me concentrar onde? No movimento ao invés do milagre. Eu não estou me concentrando, será que vai abrir quando ele pisar na água, vai abrir quando ele andar meio metro para dentro, vai abrir quando eles estiverem lá no meio, quando é que vai abrir esse negócio? Quando é que o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre as minhas finanças? Quando é que o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre a minha família? Quando é que o Senhor vai mudar isso aqui? Quando é que o Senhor vai trazer a cura? Querido, se concentre no movimento, se concentre em ir em direção a Ele, se concentre em perseverar naquilo que Deus já colocou sobre a tua vida, porque às vezes a gente quer que o rio se abra antes da gente dar o primeiro passo. Não, depois que o Senhor me abençoar, aí eu vou ser um dizimista e um ofertante. Não, depois que o Senhor me curar, aí eu vou entregar minha vida inteira para Ele e vou servir Ele. Depois que os meus filhos crescerem, não, aí eu vou ser efetivo na obra. Quantas condições a gente coloca? Depois que o mar vermelho se abrir, aí, Senhor, eu vou obedecer. O que Deus instrui aqui? Qual é o passo em direção ao milagre? É eu ver onde a presença está, onde a arca da aliança está ali, que representava aonde está a presença, e eu vou em direção a ela, e percebe que eles estão indo em direção àquilo que teoricamente traria a morte, que são as águas. Eu vou indo em direção a elas, eu vou pisar, e quando eu pisar ela, lá se é a direção do Senhor, vai acontecer. Não espere o teu marido se converter para você tomar uma posição na tua casa, sabe? Não espere a angústia passar, para daí você expressar um semblante de alegria no Senhor. Depois que essa pessoa reconhecer o erro dela, aí sim, nós vamos nos reconciliar. Depois que Deus tirar essa vontade de mim, aí eu vou me mover, querido. Não espera isso. Haja de acordo com aquilo que Deus já colocou sobre você. O verso 15 vai dizer assim, assim que, eu até sublinhei lá, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Sabe, antes de eu experimentar um milagre, os meus pés têm que se molhar. Tem um fenômeno físico que acontece nessa região especificamente até hoje, né? Que as águas de fato elas se represam lá naquele lugar e depois soltam. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? As pessoas poderiam falar, os incrédulos, está vendo? Isso é um fenômeno físico, não foi nem nada sobrenatural. Então deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que eles sabiam exatamente o dia que isso ia acontecer? Se você ler e meditar naquilo que eu te falei, nos 5 primeiros capítulos de Josué, você vai entender que eles estavam num lugar, e eles chegaram até para cruzar o Rio Jordão, e Josué mandou eles parar e esperar lá 3 dias, para daí sair do lugar. Por que ele não chegou no primeiro dia e já não fez o que ele ia fazer? Deus fala para ele esperar 3 dias. Querido, entenda que ainda que existam explicações físicas para alguns milagres, a precisão do momento está debaixo daquele que criou esses fenômenos físicos. Não anula o milagre de nenhuma maneira. Entenda, existe um fenômeno físico que o Rio Jordão ele é represado por causa das geleiras e tudo mais. Pois é, Deus sabe, Ele que criou, Ele coloca exatamente o tempo. Eles ficam lá parados 3 dias esperando o comando. E quando a arca da aliança sai, quando a presença sai, querido, Deus move toda a estrutura da terra em teu favor. Entenda que não é só simplesmente para fazer as tuas vontades, não, mas se você estiver debaixo da vontade dEle, de uma direção dEle, não existe recursos financeiros que não vão ser supridos sobre você, não existem recursos físicos que não vão ser supridos por você, e até a natureza vai se dobrar se for necessário, se você estiver debaixo de um comando alto. Você entende isso?
Deus te plantou nessa cidade, Deus te plantou nessa região, e Deus te deu uma missão, e você tem que sair dessa igreja com essa convicção e certeza de que aquilo que está sobre as tuas mãos, os recursos que estão sobre as tuas mãos, os filhos que Deus deu para você cuidar, as ovelhas que Deus colocou para você ser reflexo, os incrédulos que estão ao teu redor, tentando buscar, enxergar um sentido na vida, que enxergam em você, ou devem enxergar em você o reflexo de Jesus, tudo isso só é possível debaixo da autoridade de Jesus que já está sobre você. Você entende isso? Amém ou não? Espero que você esteja reflexivo e não esteja colado. Meu amado, isso é extraordinário. Esse é o poder que está sobre nós. Não tem a ver com nós sermos maiores ou melhores, mas tem a ver com o porquê que Jesus morre na cruz de fato. Para que a vida que agora eu vivo, ela tenha um sentido. Você é adolescente, você que está na escola, eu sei que é um ambiente difícil, vocês estão vivendo uma geração onde as coisas são muito mais explícitas do que na minha geração, de boa parte dessas pessoas. Deixa eu dizer para vocês, que vocês não têm a capacidade de refletir Jesus, simplesmente por ter, vocês só vão conseguir ter essa capacidade, se o Espírito Santo estiver sobre vocês, e fiquem tranquilos, quando chegar o momento, que aquele teu amigo, aquela tua amiga entrar numa crise, precisar de uma palavra, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, e as palavras que vão fluir de você, não vão fluir simplesmente de conhecimento ou falta dele, mas vão fluir de inspiração dos céus. É difícil viver nessa geração, eu sei que é, mas uma vez que esse momento for passado, vocês vão ser plantados nessa terra como nenhuma outra geração antes foi. Sim, o mundo jaz no maligno, sim, o mundo caminha em direção ao inferno sem Jesus, mas há um povo, há um movimento de muitos jovens e adolescentes sendo levantados para plantar a verdade de Jesus como nenhuma outra geração antes houve. Essa é a nossa missão, querido. Fique de pé, por favor. Deixa eu terminar aqui. Verso 17, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, é o último verso, até que toda a nação atravessou também em terra seca. Sabe, cada pessoa, eu penso que Deus mandou eles pararem lá no meio do rio, lá no meio, quando eles pisaram ali, o rio se abriu, e eles foram lá no meio do rio. Mais de 1 milhão de pessoas passaram do ladinho, para saber quem é que fez aquele rio abrir. Deus podia ter aberto o mar vermelho, como ele fez lá, passa todo mundo lá, depois eu vejo o que eu faço. Deus deixou lá no meio, dessa vez, cada um de vocês que passaram aqui, vocês vão ver quem é que tem poder para abrir qualquer coisa. E aí Josué faz algo, debaixo de um comando de Deus também, separa aí 12 pessoas, 12 líderes, peguem 12 pedras desse rio, vão lá fora, ergue um monumento lá. Para que é esse monumento? Quando seus filhos no futuro passarem por aqui e verem o que é esse monte de pedra, vocês lembrem eles quem os trouxe. E aí os capítulo 4 e 5 vão encerrar assim, uma vez que eles passam agora para conquistar a terra prometida, Deus pede uma coisa: circuncide essa turma toda aí. Gente, eles têm que lutar uma batalha. Jericó está aqui, Jericó está sabendo. Você lê o capítulo 2, Jericó está sabendo que eles estão ali. Eles têm que lutar uma batalha, e Deus pega todos os homens de guerra, e mais de 40 mil nesse momento aqui, circuncida essa turma toda. Por quê? A circuncisão era um sinal de aliança de Deus com o povo judeu. Mas enquanto eles estavam no deserto, todos os que nasceram lá não foram circuncidados. O que Deus está lembrando aqui? Uma vez que você experimenta o milagre, imediatamente você tem que se certificar que você tem uma aliança com o Senhor. E eles se expõem ao risco de serem atacados e mortos, enquanto eles estão se recuperando. Mas o mais importante é ter uma aliança com o Senhor. Entenda que às vezes você tem que se expor. Entenda que às vezes você tem que se tornar vulnerável para o mundo. Mas se eu fizer isso aqui, meus concorrentes vão me matar. Mas se eu fizer isso aqui, agora que eles vão tripudiar na minha cabeça. Querido, o mais importante é ter uma aliança com o Senhor. Enquanto você tiver uma aliança com o Senhor, saiba que os teus inimigos vão ficar onde eles têm que ficar. Satanás vai ficar onde ele tem que ficar. Ele não tem permissão para tocar na tua vida além daquilo que o Senhor permite. Entenda isso, ele não tem poder sobre a tua vida. Ele tem uma influência permissiva, em certo sentido, por Deus, e a outra parte é por nossa conta mesmo. Mas a ideia é que eu não preciso ficar temendo. A igreja não é um lugar para vir aqui te botar medo de ir para o inferno. Você não pode servir a Jesus por medo de ir para o inferno, não.
Você não pode servir a Jesus também nem só pelos benefícios do céu, você tem que servir a Jesus por quem Ele é. E uma vez que Josué sai lá, esse pessoal faz tudo aquilo ali, circuncido, renova a aliança com Deus, eles comem do fruto da terra. E a primeira vez que eles comem do fruto dessa terra prometida, vai dizer aqui no capítulo 4, o maná, que era aquela provisão do céu, sucrilhos para a turma, todo mundo, cessa. Uma vez que eu comi daquele fruto, Deus está falando assim, agora vocês já estão na terra prometida, cessa o maná. O que isso significa para nós concluirmos aqui? Quem caminha com Deus, querido, não precisa voltar para os manás do passado. Existem provisões que Deus deixou sobre a sua vida milagrosamente lá no passado, mas agora existem novos frutos. Nós não podemos ficar apegados aos milagres do passado. Maná era um milagre, é extraordinário, glória a Deus, tudo aquilo que Deus fez na tua vida. Mas existe um novo fruto que Deus quer que você coma. Existe uma nova maneira de se fazer as coisas que Deus quer sobre a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo como igreja, você é essa igreja. Não estamos vivendo um tempo como instituição, como igreja. Tem novos frutos aí para nós comermos. Louvamos ao Senhor pelos grandes milagres que construíram essa igreja até o dia de hoje, mas tem novos frutos para nós comermos. Louvamos ao Senhor por grandes milagres que aconteceram na família de muitos aqui, mas tem novos frutos para acontecerem, tem novos milagres para acontecerem aí. Só porque Deus fez um milagre lá atrás, agora Ele já fez, não vai mais repetir. Ei, vão vir novos, vão vir maiores, vão vir melhores. Essa não é uma mensagem positiva, essa é a palavra de Deus para você. Então entenda, querido, que se existir alguma área na tua vida em que Deus já indicou a direção, se mova, seja ousado, responda a palavra dEle. Deus não vai abrir o Jordão enquanto você estiver dormindo no acampamento. Feche os teus olhos aí, deixa eu orar com você. Pai, alguns aqui precisam dar um passo, e esse passo talvez para alguns significa confissão de algum pecado, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, tem lá algo oculto, talvez algo contra a sua esposa, contra o seu marido, contra os seus filhos, contra um sócio, contra alguma pessoa, Pai. Deus, isso precisa ser confessado. A tua palavra diz, Senhor, para nós confessarmos o nosso pecado, uma evidência do nosso arrependimento. Talvez o passo para alguma dessas pessoas seja de confissão, Pai. Por isso eu te peço que elas sejam constrangidas não pela minha palavra, mas pelo teu Espírito Santo, Senhor, para que esse passo seja dado, para que haja cura nessa casa, Senhor. Talvez alguns passos aqui sejam deixar certas amizades que têm afastado elas de Deus, Senhor. Pai, esse passo difícil, eu sei, talvez é uma amizade de anos, mas não tem levado para perto de Deus, Senhor. Pai, encoraja cada uma delas que consigam dar esses passos hoje aqui, Senhor. Talvez o passo de alguns seja de fato firmar, de vir à igreja com frequência, não só quando tem vontade, Pai, é um pequeno passo. Deus, move o coração, Senhor. Talvez o passo para outras pessoas aqui seja envolver-se com o corpo de Cristo, não apenas, Senhor, ficar ali com as mãos esticadas querendo receber coisas, Senhor. Talvez o passo de outros aqui seja ter um relacionamento sério com Jesus, ainda não se decidiu descer as águas do batismo, Senhor. Pai, move cada um segundo a tua vontade, para que esse passo seja assumir publicamente a fé que o Senhor já colocou no coração, Pai, em todos nós aqui, Senhor. Que haja obediência, que haja direção, que haja movimento. Nós queremos ser uma igreja que te obedece, nós queremos ser filhos que seguem a direção, e nós queremos entender qual é o movimento e a direção, e respondermos aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Pai, alguns aqui precisam de uma cura, Senhor, física, alguns aqui precisam de uma cura emocional, Deus. Pai, que os nossos pés se molhem antes que o milagre aconteça, que os nossos pés pisem as águas, Senhor Jesus, antes que o milagre aconteça, Pai. Que nós nos concentremos não nos obstáculos, mas em ouvir a tua direção, Senhor. E se o Senhor vai à frente, então o Senhor dos exércitos está lá, está tudo bem. Se o Senhor está dando a direção, o Senhor provê recursos. Se o Senhor está dando a direção, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar sabedoria, o Senhor vai colocar palavras na minha boca, Senhor. Pai, qualquer seja a situação que os meus irmãos hoje enfrentam, Senhor, Pai, que eles saiam daqui hoje na certeza que o passo para o milagre, Senhor, é enxergar a presença de Deus e sair do meu lugar em direção a essa presença,
presença, Senhor. Nós não nos concentramos nos milagres, nós nos concentramos em nos movimentarmos em direção à presença de Deus, Pai. A nuvem, Senhor, a coluna de fogo não fica lá no deserto, não está na terra prometida, Pai. Na terra prometida está em ouvir a voz do Senhor. Senhor, no passado o Senhor falou conosco de muitas maneiras, Pai, que nós precisávamos ouvir, mas agora existem novos frutos para nós experimentarmos e vivermos, Senhor. Pai, que cada uma dessas pessoas aqui saia com essa consciência, Pai, de não se apegar apenas aos milagres passados, mas crer que o Senhor quer fazer novas coisas, crer que o Senhor quer restaurar famílias de uma maneira diferente, crer que aquilo que você foi efetivo no passado deve ser restaurado e agora experimentar um crescimento para esse momento que nós estamos vivendo, Senhor. Pai, abençoa cada casa aqui representada, que esse marido tome posição, Senhor, que essa mulher, Senhor, encontre a posição dela nessa casa, que esse filho, Pai, se posicione, Deus, que essa filha, Senhor, entenda o papel dela dentro daquele lugar, Senhor, para que todos nós aqui, segundo o chamado que o Senhor nos deu, possamos cumprir conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus, amém.